Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Educação do Caráter, agora na terceira parte, que trata da ação e o caráter. Estamos no capítulo 3, que tem como título Os Hábitos Morais e o Caráter. Nesse capítulo, iremos tratar sobre a relação dos hábitos morais e do caráter. Aqui o autor ele já definiu e tratou sobre os hábitos morais e da sua importância nos capítulos anteriores, e agora ele vai relacionar justamente com o caráter, estabelecendo aqui o conceito de caráter e algumas características e sua relação. Caráter, segundo o autor, é um conjunto de hábitos morais agrupados inteligentemente em torno de um eixo voluntário. Então, o caráter é o conjunto de hábitos morais. Hábitos morais são as virtudes que você vai empregar para se aplicar aí na educação do caráter propriamente e agrupados de forma inteligente, né, para se fornecer para você um determinado rumo em termo intelectual, em termos da educação. Então, qual é esse grupo de hábitos morais que você deve adotar para que você tenha, portanto, uma educação? Inicialmente ele fala sobre o equilíbrio moral. São vários os hábitos morais que podem ser utilizados para que você possa ter aí uma vida propriamente, né? Porém, é necessário distinguir os hábitos morais que existem. E ele coloca que, em se tratando de educação, você não consegue escolher o hábito moral por seu gosto pessoal. Você tem que escolher determinados hábitos morais pré-determinados, né? Porque, segundo ele, teologicamente não é possível uma escolha, porque a moral está pré-estabelecida, né? E quase ninguém pode dizer aqui que tem todos os hábitos, todas as virtudes, né? Todos os hábitos morais. Então, existe essa conexão entre as virtudes. Ele coloca, né? O homem de caráter ele é um homem de dever, aquele que deve cumprir algo pré-estabelecido. Existem regras, normas que são estabelecidas, determinadas condutas, e que esse homem que quer se tornar um homem de caráter deve seguir. Então, não há o direito de preferências pessoais sobre os hábitos morais que devem ser utilizados para se educar. Normalmente há o padrão, justamente esse o âmbito da educação, se adequar a um determinado padrão que vai te considerar, vai te pré-estabelecer como uma pessoa educada, né? Então não se pode escolher uma categoria de virtudes, né, basicamente com base na sua preferência pessoal, e ao escolher um determinado grupo de virtudes, normalmente se exclui outro grupo, ou se exclui uma virtude em relação a outra, né? E ele dá alguns exemplos, né? Você não pode conseguir ter todas as virtudes, porque isso não é possível humanamente, né? Ele coloca, se você quer ser um bom marido, né, um bom esposo, ou uma boa esposa também, você automaticamente irá eliminar a virtude da castidade, da virgindade, né? Porque uma relação propriamente dessa natureza de casamento pressupõe que você não será mais virgem. Então ele coloca que uma virtude excluiu a outra, né? Ou você é um bom homem casado, uma boa esposa casada, com a relação saudável e etc., dentro daquilo que é permitido, né? E ou você se torna uma pessoa dentro da virtude da castidade e da virgindade. Então, uma coisa anula a outra, você tem que optar entre uma ou outra. Da mesma forma, por exemplo, também ele dá esse exemplo aqui no livro, né? O mendigo, né? Ele tem pouca propriedade, então ele não pode exercer sempre a virtude da esmola, porque simplesmente ele não tem os meios para exercer essa virtude com constância. Da mesma forma, uma pessoa incapaz, né, psicologicamente, etc., ela não tem a possibilidade de ter a virtude dos estudos. Então, os hábitos morais, eles são virtudes, porém não é possível ter todos. A nossa própria vida, em geral, acaba impedindo, né, que um ser humano tenha todas as virtudes, até mesmo pela contradição lógica disso, né? E ele coloca, então, quais são os hábitos morais que aquela pessoa que estuda, que tem essa vontade da vida intelectual, que busca uma educação do caráter, né? Ele trata sobre a prudência, né? O primeiro dever do homem racional é o agir racionalmente, segundo o autor. Então, a reação moral, né, sobre si mesmo, ela se consegue com essa reflexão meditativa e dessa energia moderada, levando em conta todas as circunstâncias. O que ele quer dizer com isso? Que você tem que sempre refletir
buscar a autorreflexão, né, refletir sobre si mesmo, né, e com isso usar a energia moderada, ou seja, a prudência, né? Então qualquer hábito ele deve servir às leis que ele coloca no capítulo anterior, né? A lei dos infinitamente pequenos, ou seja, fazer as coisas simples e rapidamente, e a lei da continuidade, fazer isso com constância, sempre, todos os dias, se possível, né? E usando isso, né, em se tratando aí de prudência, com o tempo você vai aprimorando e vai ganhando mais prudência, entendendo melhor a ideia da prudência, né? Então o homem de caráter ele tem como constância a prudência e o equilíbrio moral entre a razão e a carne e as suas exigências, né? Então o homem de caráter ele tenta equilibrar as suas exigências corporais com a sua razão propriamente. É isso que constitui a prudência para o homem de caráter, né? E nisso ele destaca, né, duas virtudes, a temperança, né, que é a prudência, e a força. Essas duas virtudes são necessárias para se ter aí, um caráter, como ele define aqui. Então, o homem de bem ele tem deveres pessoais e deveres sociais, e ele deve aplicar, portanto, essa prudência e essa força dentro desses âmbitos, tanto do âmbito pessoal quanto do âmbito social. Nos deveres sociais, temos a solidariedade, a justiça social, o altruísmo, o humanitarismo, né, que ele coloca, que são as virtudes sociais. Então, o ser humano que busca aí uma educação do caráter, ele não age individualmente, pessoalmente, sempre. Ele tem que também agir dentro do âmbito social, com os seus deveres sociais. Então, muitos se isolam, né, e ignoram a vida social, evitando aqui o confrontamento social, evitando a ajuda ao próximo, por exemplo. E ele coloca que isso não é algo digno do homem de caráter, aquele que se educa, né? E ele coloca, não se adquire a vida sem choques e ela não se desenvolve sem esforço. Então, passar a viver a vida socialmente também faz parte aí da sua própria educação do caráter, né? Ele coloca também, né, não se vive preso por opinião própria a um passado extinto. Vive-se, porém, e duplamente levando em conta as lições do passado para a melhor adaptação do presente. Então, aquele que vai buscar a educação do caráter, ele tem essas regras pré-estabelecidas, aquilo que ele vai se educar, né, e tudo mais, porém, ele tem que viver também o hoje, da mesma forma em que ele observa os preceitos do passado também, né? E aqui, no segundo tópico desse capítulo, ele trata sobre a unidade e estabilidade do caráter moral. Primeiro, quanto à unidade, né? O ideal moral ele considera como sendo uno, ou seja, tudo aquilo que você tem como ideia em relação à educação do caráter, em relação à moral, é considerado único, né? Quando se está em posse de todos os hábitos necessários para a realização desse ideal, ele irá concretizar esse ideal. Então, ele coloca que o ideal vivo, equilibrado, ele é um caráter. Então, quando você tem uma ideia, algo pré-estabelecido, né, e isso é concretizado, e isso é feito aí, com uma constância, né, dentro dos hábitos morais, isso é considerado, então, um caráter. Então, o ideal por si mesmo, ele não tem força, como já foi dito, né, em capítulos anteriores, mas quando se torna esse ideal parte de si mesmo, né, e coloca isso como uma ideia força, ele então terá uma possibilidade aí de se tornar um caráter. Então, ideia força, segundo ele aqui, é um hábito moral adquirido com um desejo ideal. Então, você tendo um grande desejo e colocando isso em relação à sua prática, né, a um hábito moral, a constância tendo em vista esse desejo, ele se torna então algo interessante aí para a sua educação do caráter. Então, por isso a ideia da unidade, né? Na sua integralidade, essa ideia tem que fazer parte da sua constância, dos seus hábitos morais, a ideia que você pretende, né? E temos ainda a ideia da estabilidade. Essa estabilidade, uma vez virtuoso, né? Nós geramos uma estabilidade na nossa conduta moral, né? Ou seja, temos a ideia de que, tendo uma ideia geral em relação àquilo que nós devemos fazer, o hábito moral, ou seja, o hábito constante sobre determinada coisa, sobre a prudência, sobre a temperança, sobre essa força, e isso irá conduzir-nos a uma estabilidade, e essa estabilidade irá cada vez mais fortalecer a nossa educação do caráter. Então esse é o capítulo que trata aí dessa relação. No final do capítulo ele traz novamente o conceito, né, de caráter para reafirmar a ideia, né?
é um conjunto de hábitos morais, ou seja, um conjunto de virtudes pré-estabelecidas, realizadas ao longo do tempo, né, que essas virtudes são agrupadas inteligentemente em torno de um eixo voluntário. Ou seja, esse eixo voluntário é o nosso ideal, a nossa vontade de realizar algo. Então, tendo em vista a prudência, a temperança, a ideia de que o homem de caráter é alguém racional, alguém prudente, alguém que sabe ser equilibrado em relação ao seu corpo e às exigências que ele tem, e em relação também à própria razão, à própria inteligência. Então esse é mais um capítulo desse livro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito, né? E curta para ajudar também o canal, e compartilhe nas suas redes sociais para auxiliar aqui nesse vídeo. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção.